se você não estiver em um lugar de satisfação com a sua vida, as chances são que você vai se entregar de coração para essa pessoa, tá? E o fato é que as pessoas dão sinais, tá? Só que a gente ignora, porque a gente quer focar só naquilo que é bom. Então, sempre quando acontece um início de relação, uma aproximação, a pessoa vai querer mostrar o seu melhor. E seja a pessoa com lábia ou seja a pessoa autêntica, tá? Eu me considero uma pessoa muito autêntica. Mas, no início do meu último relacionamento... Ai, será que eu desliguei aqui? Não, consegui renovar. Peraí, gente. Pronto. No início do meu último relacionamento, o que aconteceu? Teve uma vez que ele veio me visitar de surpresa. Eu já tinha visto ele 2 vezes na vida, nós ainda nem estávamos namorando. E ele chegou de surpresa. E eu tava toda descabelada, tava de moletom, desarrumada. E eu falei, puta, ele vai me ver assim. Por quê? A gente quer mostrar sempre o nosso melhor. Então, por mais autêntica que eu seja, eu queria que ele visse a minha melhor versão. Eu, cabelo arrumadinho, vocês já viram esse cabelo aqui quando eu acordo? Tá assim, né? Maquiadinha, bonitinha. Eu não queria que ele me visse de qualquer jeito. Então, a gente quer sempre mostrar o nosso melhor. É normal, no início da relação, a gente ser... a gente querer mostrar o nosso melhor, a gente, sabe? Por quê? Porque também a gente mostra, isso depende de um lugar de intimidade, né? Aos pouquinhos que a gente vai construindo a intimidade, que a gente vai mostrando a nossa verdade, que a gente vai sentindo que aqui é um espaço seguro para eu mostrar a minha verdade. Segura o freio, né? Não faça aproximações rápidas demais. Como a pessoa pode saber que você é maravilhosa, que você é incrível, tal, se ela te conheceu, sei lá, 1 semana, 1 mês, né? Acorda, né? Se a pessoa tá entrando assim, acorda, porque ela não realmente conhece você. Ela realmente conhece você para falar que você é tudo isso? Você já mostrou quem você é, né? A gente gosta de se iludir, mas a gente precisa estar nesse lugar de presença. O carro, ele só ilumina os próximos metros ali na nossa frente. E assim é a vida, né? Você só consegue enxergar uma parte, mas você não consegue enxergar o todo, tá? A segunda dica é, fica atenta se a pessoa mostra apenas as qualidades dela e não mostra as vulnerabilidades dela, tá? Por quê? Ninguém é perfeito. Beleza, né? Ninguém é perfeito. Então, se você começa a se relacionar com uma pessoa e a pessoa, ela é perfeita, ela não tem defeito, né? A pessoa chega falando, porque eu saí do relacionamento, porque a minha namorada minha ex-namorada era ciumenta, controladora, e daí ele começa a colocar que ele é o lindo, maravilhoso e que a outra é a feia. Mas será que ela era ciumenta, controladora, porque de repente ele mentia pra ela, de repente ele traiu ela, porque ele vai falar o quanto que o outro é errado, mas e ele? Ele vai reconhecer o erro dele? Ou ele vai falar, tipo, ela que é isso, eu não. Se falou que mentia, não, deixa eu distorcer, porque a partir do meu ponto de vista eu não menti. Então, fica atenta. Se só ela é a certa, só ela é a maravilhosa, se ela nunca tem defeitos, fica atenta em relação a isso. Porque uma pessoa que não reconhece que tem falhas, uma pessoa que não reconhece que tem vulnerabilidades, é uma pessoa que está nesse lugar de lábia. Porque a verdade é que nós somos luz e sombra, tá? A verdade é essa. Se a pessoa, então, é maravilhosa demais, se ela te elogia demais, né? Fica atenta. Se ela conta vantagens demais, fica atenta. Vai com calma. A terceira dica é, seja autêntica, mostre quem você é. Não seja um personagem para agradar o outro, tá? Por quê? Né? No caso dessa pessoa aqui que fez o depoimento, né, que o cara ficou ali na lábia, conseguiu o que queria e se mandou, no caso dela foi uma experiência relativamente curta, só que às vezes você pode cair na lábia da pessoa e durar
anos. Eu atendi uma interagente que eu fiquei assim surpresa, porque eu nunca tinha ouvido uma história assim. Que ela tá num relacionamento bem longo, ela viveu 7 anos e ele era coisa linda, maravilhoso, príncipe encantado. Daí depois de 7 anos, a pessoa virou, ele até bateu nela. A pessoa, se ela é agressiva, violenta, ela vai dar indícios. Se ela não deu indício, poxa, como é que pode 7 anos usando máscara, né? E o fato é, eu não sei dizer o que aconteceu, né? Mas, assim, pela minha experiência, eu tive uma relação que durou uns 3 anos e meio, por aí. E durante os primeiros 2 anos era coisa linda, maravilhoso. Então, nesse relacionamento que eu tive, os primeiros 2 anos foi coisa linda, maravilhoso, fofinho, e era ok. Daí eu comecei a fazer terapia. Quando eu comecei a fazer terapia, eu comecei a enxergar que eu aceitava tudo e que eu me anulava. E que uma das coisas que acontecia é que existia um abuso financeiro, porque ele vivia me pedindo dinheiro emprestado e nunca devolvia. E eu sempre ajudava ele e, inclusive, ficava no vermelho para ajudá-lo. E daí, por causa da terapia, eu percebi essa questão do abuso e eu comecei a dizer não em relação ao dinheiro. Quando eu comecei a dizer não em relação ao dinheiro, ele virou outra pessoa. Ele era coisa linda, de repente, ele começou a me diminuir, a me criticar, a me julgar. Tipo, nada mais era bom em mim. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa vai mostrando aquele lado bom desde que você esteja ali submissa nessa situação, né? Desde que você esteja submissa. Se você acaba mostrando a sua verdade, né? Se você para de aceitar qualquer coisa, se você para de se anular, daí a pessoa mostra quem ela é. Então ela tá ali no personagem porque esse personagem tá funcionando, tá ok. Na hora que o personagem não estiver mais funcionando, que não estiver conseguindo ter as coisas que ele quer, ele mostra o outro lado, né? Ele mostra o outro lado. Então, a terceira dica é seja autêntica, porque se você for autêntica, não se anular, né? Não se anular, não ficar, não seja uma pessoa submissa, a pessoa não vai ficar abusando de você se você não permitir ser abusada. Então, porque muitas vezes a pessoa se faz bonzinho porque ela quer pegar alguma coisa. Então, toma cuidado com isso, tá? Se respeite, cuide de você.